Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. O objetivo desta videoaula é discutir a solução deste problema que envolve estruturas de repetição. Vamos ao enunciado. É importante lembrar que, durante a leitura do enunciado, devemos fazer a interpretação dos elementos de um programa, entrada, processamento e saída. Uma empresa de cosméticos pretende estimular a venda de algumas linhas de seus produtos em determinadas regiões. Escreva um programa para processar os dados coletados para cada pedido de vendas. O usuário irá informar inicialmente o código da linha do produto. Então, temos aqui uma entrada de dados. Código da linha do produto. Considere que a digitação será encerrada quando for digitado o código da linha do produto igual a 0, indicando que não há mais pedidos com os dados a serem processados. Então, temos aqui um critério de saída do programa, de encerramento de uma repetição. Após ler o código da linha do produto, o programa deverá solicitar o valor do pedido e, em seguida, o código da região. Então, temos aqui mais duas entradas de dados, valor do pedido e código da região. Para a linha do produto, o usuário irá digitar um código, sendo 7 para básica e 9 para top. Não é necessário fazer a validação de dados da linha do produto. Então, essa informação identifica o tipo de dados para a variável linha do produto. Inteiro 7, inteiro 9. Para a região, o usuário irá digitar um código, sendo 2 para Centro-Norte e 8 para Centro-Sul. Não é necessário fazer a validação de dados da região do produto. Então, também o tipo de dado inteiro para a região. Região 2 é o código para Centro-Norte e 8 para Centro-Sul. As seguintes situações poderão ou não ocorrer dependendo das regras. Vendedor receberá bônus na comissão e ou cliente receberá desconto no pedido. O bônus e o desconto deverá ser calculados sobre o valor do pedido. Então, temos aqui duas saídas de dados identificadas. O vendedor receberá bônus, então o bônus vai ser calculado, e o cliente receberá desconto no pedido, então esse desconto deverá ser calculado. Temos aí, então, duas potenciais saídas de dados. As regras são as seguintes. Então, temos aqui uma tabela que servirá para orientar o cálculo do bônus do vendedor e do desconto do cliente, ou seja, que taxas deverão ser aplicadas ao bônus do vendedor, ao desconto do cliente e quando isso deve acontecer. Então, temos aqui as linhas básica e top, a linha básica que tem o código 7, a linha top que tem o código 9. Então, se a linha for básica, ou seja, for o código 7, o valor do pedido for maior, igual a 500, e a região for Centro-Sul, não tem desconto para vendedor e o desconto do cliente é 12%. Lembrando que o código da região Centro-Sul é 8 e o código da região Centro-Norte é 2. Para a linha top, ou seja, código 9, independente do valor do pedido, se a região for Centro-Norte, o bônus para o vendedor será de 7% e o desconto para o cliente de 8%. Se a região for Centro-Sul, ou seja, código 8, o bônus do vendedor será de 10% e o desconto do cliente será de 5%. Caso as entradas do usuário não se enquadrem nas condições da tabela acima, deve-se assumir bônus do vendedor igual a 0 e ou desconto do cliente igual a 0. Note que bônus do vendedor somente será exibido se a linha for top. Então, se a linha for top, tem bônus do vendedor, caso contrário, não tem bônus do vendedor. Prosseguindo com a interpretação do enunciado, o programa deve imprimir para cada pedido a linha do produto, o valor do pedido, a região do produto, quando for o caso, o valor do desconto obtido, desconto igual a 0 se não obteve desconto, o valor do bônus da comissão, quando for o caso. Então, nós temos aqui a identificação de algumas saídas de dados, por conta do termo imprimir. Tá? A linha do produto, o valor do pedido e a região do produto, elas serão informações de entrada, o usuário vai ter que digitar isso. Tá? O valor do pedido e o valor do bônus, eles serão calculados. Então, essas são duas saídas obtidas a partir da entrada de dados e das regras de cálculo. Vide os casos de teste exemplo. Então, aqui nós temos
os casos de teste. Então, temos aqui algumas entradas, por exemplo, o código da linha 9, o valor do pedido 390, a região 2. E aqui na saída de dados nós temos, ele vai imprimir a linha 9, pedido R$ 390, valor do pedido, região 2, e o desconto que foi calculado, 31,2, e o bônus que foi calculado, com base nas regras da tabela apresentada, 27,3. Então temos várias entradas aqui e as respectivas saídas. Vamos continuar a leitura. Ao final, após encerrar a entrada de dados, o programa deve imprimir uma única vez. Tá? Então ele vai imprimir o quê? A quantidade total de pedidos, o valor médio dos pedidos entre R$ 300 e R$ 500, independente da região, a soma dos bônus das comissões dos pedidos da região Centro-Norte e a quantidade de pedidos que não obtiveram desconto. Então, nós temos aqui o primeiro bloco de saídas, aquelas que vão ser impressas para cada pedido. Então, para cada pedido, né, vai ser impresso esse conjunto de informações indicados aqui como saída 1. E, ao final, após a finalização, né, a digitação do último pedido, aquele que tem código 0, então será impresso o que chamamos aqui de saída 2, que é a quantidade de pedidos. No caso aqui foram 6 pedidos, o valor médio dos pedidos entre R$ 300 e R$ 500, que foi de R$ 405, a soma dos bônus de pedidos da região Centro-Norte, da região 2, que foi 174,3, e a quantidade de pedidos sem descontos, que foi 1. Algumas observações que constam do enunciado. Essa observação aqui ela estava equivocada, então nós vamos desconsiderar. Essa observação, a ausência de indentação recuso no seu código poderá gerar descontos na atribuição do conceito nessa questão. Por quê? Porque isso dificulta, principalmente quando envolve repetição e seleção. Se não tiver a indentação correta, fica muito difícil a leitura e a interpretação do código. Não pela máquina, mas pelo professor, por alguém que vai tentar entender o seu programa. Nos casos de teste, exemplos abaixo, a sequência de entrada é a seguinte. Então, o primeiro valor aqui é o código da linha, o segundo valor é o valor do pedido e o terceiro valor é o código da região. Então, assim, a cada três linhas aqui na entrada de dados, né, eu coloquei esses separadores aqui em vermelho, então a cada 3 linhas refere-se a um pedido. Os textos mensagens usados na saída de dados, então linha, pedido, região, desconto, bônus, quantidade de pedidos, valor médio de pedidos, então todos esses textos devem ser exatamente iguais aos que estão aqui no modelo, porque para que isso passe na avaliação automática. Então este enunciado aqui foi colocado no cenário em que os alunos deveriam submeter o código para avaliação automática no Moodle. Vamos então à solução. O primeiro passo aqui é fazer a declaração de variáveis. Então, nós temos aqui, a partir da entrada de dados, é possível identificar 3 variáveis, o código da linha, o código do pedido, o valor do pedido, então o código da linha do tipo inteiro, o valor do pedido do tipo real e o código da região também do tipo inteiro. É possível também identificar algumas variáveis associadas às saídas de dados. Então, o valor do bônus e o valor do desconto, né, que são variáveis do tipo real, desconto e bônus, a quantidade total de pedidos inteiro, valor médio dos pedidos real, soma dos bônus das comissões, soma bônus real e quantidade de pedidos, quantiped inteiro. Então, é possível aí, a partir do enunciado, já identificar algumas variáveis. Eu tenho aqui também algumas variáveis auxiliares que eu já declarei para poder apoiar o processamento. Podemos criar outras no decorrer da escrita do programa. Próximo passo aí é identificar a primeira entrada de dados que deve ser feita para o processamento. O enunciado diz, então, que o usuário deverá informar inicialmente o código da linha do produto. Então, eu estou solicitando aqui, olha, digite a linha do produto, 0 encerra, leia linha. O enunciado diz, considere que a digitação será encerrada quando for digitado o código da linha do produto igual a 0. Portanto, nós temos aí, associado a isso, uma estrutura de repetição. Tá? Então, enquanto, eu optei por usar o enquanto linha diferente de 0. Então, ele digitou a linha aqui, eu verifico linha diferente de 0. Se for, nós vamos solicitar aí as outras 2 entradas de dados. O enunciado diz, após ler o código da linha, o programa deverá solicitar o valor do pedido e, em seguida, o código da região. Então,
digite o valor do pedido, leia pedido, e digite o código da região, leia região. Com essas entradas de dados, nós podemos verificar se já é possível fazer algum tipo de processamento. Eu anotei aqui do lado, para a gente ir acompanhando, as regras de processamento, as saídas de dados e assim por diante. Bom, não existe uma regra se nós vamos trabalhar primeiro com essa saída de dados 1 ou com a saída de dados 2. O importante é lembrar que a saída 1 aqui ela é para cada pedido e a saída 2 é um resumo no final, né? Então, eu optei aqui por trabalhar inicialmente com essas duas saídas aqui, que é a quantidade total de pedidos, porque ela independe de qualquer tomada de decisão, eu preciso contar cada pedido, e essa outra saída também é o valor médio dos pedidos entre 300 e 500, também que é independente de linha, de região e assim por diante, ok? Então eu fiz aqui, olha, quantiped mais para contar a quantidade total de pedidos. E se pedido maior ou igual a 300 e pedido menor igual a 500, eu somo o valor dos pedidos, porque eu vou precisar calcular o valor médio dos pedidos, então eu preciso acumular, preciso somar, SomaPed recebe SomaPed mais pedido, que é o valor do pedido, e eu preciso contar esses pedidos, porque depois eu vou ter que calcular a média, que é a somatória dividido pela quantidade, mas eu vou fazer isso apenas no final. Essas outras duas saídas aqui, elas dependem já da região, se for 2, a quantidade de pedidos dos que não obtiveram descontos, então isso envolve processar essas regras aqui, né? Eu tive que subir a tela aqui para poder abrir espaço para a digitação, né? Então o enquanto está aqui em cima, e eu vou começar a processar pela linha básica. Então, se linha for igual a 7, o que eu verifico? O valor do pedido. Se o valor do pedido for maior ou igual a 500 e a região for Centro-Sul, região 8, o desconto do cliente vai ser 12. Né? Não tem bônus para o vendedor, tem só desconto para o cliente. Se não, se o pedido não estiver dentro desse intervalo, significa que não tem desconto. Então, DeskCli igual a 0, o desconto do cliente é 0, e eu vou computar aqui sem desconto mais, que é justamente essa outra saída de dados aqui que eu vou precisar informar. Tá? Com isso, eu já consigo fazer a primeira saída de dados aqui, que é imprimir, eu calculo o desconto do cliente, pedido vezes DeskCli dividido por 100. Eu poderia ter feito esse desconto aqui, mas eu acabei optando por atribuir o 12 para essa variável e fazer o desconto aqui nessa expressão, e já imprimo linha pedido e o desconto. Bom, se não, né, se a linha não for 7, se ela não for básica, eu vou processar agora as regras da linha top. Então, eu subi também a tela aqui para a gente poder abrir espaço. Né? Então, se não é linha 7, portanto, é top. Então, se não, eu nem pergunto, né? Eu vou verificar, então, a região. Se a região for 2, for centro-norte, o bônus é 7%, eu já faço o cálculo aqui, olha, pedido vezes 7/100, e o desconto do cliente é 8%, desconto recebe pedido vezes 8/100. E eu faço a acumulação do bônus, porque uma saída que ele pede aqui era a soma dos bônus das comissões dos pedidos da região 2, Então, eu acumulo aqui a soma dos bônus dos pedidos que eu acabei de calcular, porque essa é uma saída que eu vou ter que fornecer depois. Tá? Se não, se a região não é 2, é porque a região é 8. Né? Então, ele vem para cá e calcula aqui o bônus do vendedor 10%, bônus é igual a pedido vezes 10/100, e o desconto é 5%, desconto é igual a pedido vezes 5/100. Com isso, agora, eu consigo fazer a outra saída de dados para a região, para a linha top, né, que é imprimir a linha, o pedido, a região, o desconto e o bônus. Então, nesse caso, tem desconto e tem bônus. Bom, nesse ponto, nós fizemos praticamente todo o processamento aqui, né? Então, próximo. E agora, então, nós já podemos processar o próximo pedido, né? O próximo produto. Então, eu vou agora aqui, olha, dentro do laço de repetição, dentro do enquanto, eu vou perguntar, digite a linha do produto e leia a linha para que ele possa voltar aqui e verificar. Linha diferente de 0? Enquanto linha diferente de 0, ele fica fazendo este processamento aqui.
Bom, nesse ponto, a saída 1 já foi realizada, agora precisamos fazer a saída 2. Tá? Bom, os processamentos já foram realizados. A única coisa que falta fazer aqui é calcular a média dos pedidos entre 300 e 500 reais. De fato, nós já fizemos a somatória aqui, olha, se pedido maior ou igual a 300 e pedido menor ou igual a 500, nós já fizemos a acumulação aqui, soma pede, recebe, soma pede mais pedido, já contamos, conte pede mais mais, então agora precisamos fazer a divisão, né, da soma pela quantidade. E antes de fazermos uma divisão, nós precisamos verificar se é possível que o denominador seja zero. No nosso caso aqui, o denominador é quantidade de pedidos, a contagem de pedidos. Então, o valor médio dos pedidos entre 300 e 500 reais. Bom, poderia ser zero se não tivesse nenhum pedido dentro desse intervalo. Portanto, isso é uma possibilidade. Então, nós temos que verificar antes de fazer a divisão. Se ContiPed for maior que zero, eu posso dividir. Então, média ped, recebe, soma ped, dividido por ContiPed. Se não, média ped, recebe zero. E com isso eu posso então fazer a saída de dados 2, quantidade de pedidos ContiPed, valor médio dos pedidos entre 300 e 500, média ped, que eu acabei de calcular aqui, soma dos bônus de pedidos da região 2, soma bônus, e quantidade de pedidos sem descontos, sem desks. Então, nós temos aqui agora a solução completa, com a declaração das variáveis, a solicitação da linha do produto, o primeiro código de linha do produto, feito aqui fora do enquanto, para que eu tenha um valor a testar aqui no começo. Então, leia a linha, enquanto linha é diferente de zero, digite o valor do pedido, leia pedido, digite o código da região, leia a região, eu acumulo a quantidade de pedidos aqui, faço a verificação, se pedido entre 300 e 500, eu acumulo esse pedido, o valor desse pedido, conto esse pedido. Se a linha for 7, eu vou identificar o desconto do cliente. Se o pedido for maior que 500 e a região for 8, o desconto é 12, senão o desconto é 0. Aqui eu calculo o valor do desconto, multiplicando o valor do pedido pelo desconto, pela taxa de desconto, aqui, divido por 100. Faço a saída de dados para este caso aqui, em que só tem desconto, não tem bônus. Caso contrário, se a linha não for 7, é porque a linha é top, né? Então ele vem para cá. Se a linha for 2, eu calculo o bônus e calculo o desconto com 7 e 8%. Acumulo o bônus, porque essa era uma outra saída solicitada, a soma dos bônus da região 2. Se não, se a região não for 2, eu vou calcular o bônus com 10% e o desconto com 5%. Entrando neste bloco ou neste, eu posso fazer a saída de dados da linha do pedido, da região do desconto e do bônus, e solicitar a digitação da próxima linha, né? E aí ele vai ficar preso nesse laço de repetição aqui enquanto linha for diferente de zero. Quando for digitado linha igual a zero, ele vai sair desse bloco e vai para depois aqui dessa chave e vai executar a parte final do programa, verificando se ContiPed maior que zero, ele calcula MediaPed, dividindo o SomaPed por ContiPed, se não MediaPed igual a zero, e faz a saída de dados aí, imprimindo os valores das variáveis. Ok? Bom, vamos ver então a execução disso no Portugal. Então aqui eu tenho o código no Portugal, né? Eu ampliei aqui a console para a gente poder executar melhor aqui. E eu vou digitar então os valores aí que foram dados no caso de teste. 9.392. Perceba que ele já imprime para mim aqui, olha, a primeira saída, o desconto 31,2 e o bônus 27,3. Vou digitar o próximo, 9.792. Ele já imprime aqui outros valores de desconto e de bônus. 9.422, ele imprime também aqui desconto e bônus. Vou digitar agora o próximo código de linha do produto, que é a básica 7.762. Perceba que o desconto é zero, por quê? Porque pela tabela só haveria desconto se a região fosse valor maior ou igual a 500 e região fosse centro-sul, ou seja, fosse 8.
O próximo, 7.568. Agora sim, tem desconto. É básica, mas tem desconto. Por quê? Porque o valor do pedido é maior ou igual a 500 e a região é 8, né? Então ele calculou. O próximo, 9.892, calculou o desconto e o bônus. E o próximo eu vou encerrar a digitação digitando 0. E aí ele informa o resultado da saída 2, quantidade de pedidos 6, valor médio dos pedidos entre 300 e 500 reais, 405, soma dos bônus de pedidos da região 2, 174,3, quantidade de pedidos sem descontos 1, e esse então foi a execução do programa no Portugal Studio com esses valores. Temos aí então a solução completa deste problema. Bons estudos e até a próxima!